Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o livro De Onde Vêm as Boas Ideias, do Steve Johnson. O livro ele tem muita intenção de percorrer ao longo da história todas as grandes criações e entender a cabeças desses criadores, mas além disso, o Steve Johnson ele tem uma preocupação em mostrar que nem todas as ideias vêm de um gênio criativo, de um cara que de repente tem uma grande sacada e tudo muda. Ele mostra que boa parte das ideias ao longo da nossa história vieram de pessoas que adaptaram outras ideias, pegaram alguns conceitos e conseguiram construir as suas ideias e suas inovações. O Steve Johnson ele estrutura as ideias através de 7 fases, que são o possível adjacente, redes líquidas, a intuição lenta, serendipidade, erro, exaptação e plataformas. O possível adjacente, ele é basicamente assim, imagina que você tem uma casa que você nunca foi, e você abre um cômodo, você entra nele. Quando você entra nesse cômodo, tem mais 2 portas, você abre mais uma porta, ela dá acesso a um outro cômodo. Ele fala que as ideias elas têm essa adjacência. O que significa isso? Quando alguém inventa o computador, por exemplo, ele abre várias possibilidades adjacentes, como pessoas que vão criar hardwares adicionais, softwares, aplicativos que vão fazer desempenhar certas funções. Então todas essas criações que dependem de outra, que acontecem em sequência, ele fala que vem do possível adjacente. Então, muitas ideias que existem hoje, elas têm dependência de outra. Tem dependência de uma porta que foi aberta e que deu espaço para novas criações e novas adaptações. Depois a gente tem as redes líquidas. O que é rede líquida? Ele notou que ao longo do processo, ao longo da história, boa parte das grandes ideias vieram de cidades, ambientes acadêmicos, onde existia uma facilidade de comunicação muito grande, existia uma fluidez. Então a rede líquida ela tem muito a ver com isso, que as ideias, os conceitos, eles podem se propagar com total fluidez, sem impedimentos, sem barreiras, e que várias pessoas diferentes podem acessar ele. Qual é o resultado com isso? Muitas cabeças diferentes, com experiências diferentes, absorvendo um conteúdo e dando possibilidade a novas criações. A rede líquida, se a gente for pensar hoje, a gente tem a internet, é uma rede totalmente líquida. A gente tem uma conexão com todas as pessoas do mundo, muita facilidade, a gente não tem fronteiras, a gente tem uma plataforma que é extremamente democrática, não importa a sua posição social, você tem um acesso, você tem um IP, você está navegando na rede. E essa rede líquida, o que ela propicia? Um aumento, uma difusão muito maior de ideias, porque não existem barreiras para ela propagar. A intuição lenta. A intuição lenta ela é basicamente o quê? Imagina que para uma criação acontecer, muitos dos inventores eles não acertaram na primeira vez. Eles fizeram repetidas vezes modificações, muitas ideias foram abandonadas ao longo do percurso, até que de fato eles conseguiram encontrar um formato que funcionasse. Ele fala do Tim Berners-Lee, o criador do WWW, do World Wide Web, que ele demorou mais de 10 anos para chegar a esse ponto, a ter a ideia completa de uma rede de links, de conexões de páginas, que é o que a gente tem hoje, que é a internet que a gente navega. Mas ele começou muito antes, ele teve várias tentativas de fazer outras plataformas, outros sistemas, até que ele encontrou uma forma de fazer aquela ideia se realizar e nasceu o www. A outra fase que ele fala é a serendipidade. Mas o que seria isso, essa palavra diferente? A serendipidade ela é muito legal. Todos nós temos, em vários momentos do dia ou vários momentos da nossa semana, que basicamente é o seguinte, você tem um problema X para resolver, certo? Você tem um problema para resolver. E de repente você está na rua caminhando, está fazendo algo totalmente diferente, que não tem relação nenhuma com o problema que você tem. E aí de repente você tem um estalo e parece que as coisas se encaixam e você encontra uma solução ou uma alternativa de solução. A serendipidade é isso, ela é uma conexão que se conclui num momento inesperado. Às vezes você está tomando banho, está fazendo uma caminhada, correndo, e seu cérebro consegue organizar. E aí você tem uma organização dentro do seu cérebro que resulta numa ideia consistente e com coerência. Então a serendipidade é isso, você tem alguns estalos em momentos desconexos que te dão uma solução.
porque o cérebro está em constante procura de respostas para questionamentos que a gente faz. E muitas vezes a gente está fazendo uma outra atividade e nessas atividades cerebrais que acontecem, aquela área neural é ativada e você tem um estalo. O erro. O erro, como nos outros episódios, muitos livros, os caras falam muito de erro, os autores batem muito na questão do erro, de como a gente tem que aprender a entender o erro, usar o erro ao nosso favor para adaptar, para melhorar, para progredir. Porque assim, o erro ele sempre causa um grande caos, porque ele provoca mudança. Então quando você erra, você tem que mudar, porque não dá para continuar errando. E para mudar, você vai ter que repensar. Então o erro ele abre muitas possibilidades. Então uma mente preparada para pegar um erro, absorver e entender, sem aquela estigma de pô, eu sou um fracassado porque eu errei, mas posso fazer melhor na próxima, aprendendo com isso, ele percebe que grandes criadores, grandes gênios tinham no mindset esse conceito de que errar faz parte e que eles podem usar isso a favor deles. Uma outra fase é a exaptação. O que é a exaptação? Mais ou menos é uma melhoria, um complemento que é feito com base numa coisa que já existe, mas não é necessariamente uma adaptação. Vou dar um exemplo. A prensa de Gutenberg, que foi a primeira prensa em escala que a gente tinha impressão, que ele imprimiu a Bíblia, ele emprestou um conceito que era usado pelos vinicultores na produção de vinho, que era uma prensa onde eles apertavam e espremiam as uvas. E ele teve uma sacada de que ele poderia usar aquele sistema de prensa para colocar as letras e prensar e fazer a impressão. Então essa é uma exaptação. Ele pegou um conceito, ele emprestou um conceito totalmente distinto da ideia dele e conseguiu criar uma ideia a partir disso. E por último, a última fase são as plataformas. O que são as plataformas? Ele dá um exemplo ele fala muito do Darwin no livro, e ele vai falar do interesse que o Darwin tinha sobre os corais. E que os corais eles eram uma plataforma que, a partir do momento que os corais montavam suas estruturas, eles atraíam muita vida. E aquelas vidas cooperavam para a saúde do coral também, porque eles produziam alguns elementos que eram benéficos para o coral. E cada vez que entrava mais vida no coral, mais o coral progredia. Então as plataformas que ele fala, que o coral é um exemplo dela, que quanto mais uma plataforma está bem azeitada, melhor todos vivem, todos progridem e a coisa muda como um todo. Ele faz um paralelo com as cidades. Quanto maiores as cidades, quanto mais diversidade, mais ideias e mais progresso ela costuma ter. Porque ela é uma plataforma que tem uma infraestrutura, tem saneamento, tem iluminação, tem tudo o resto, que dá suporte para que as vidas operem nela e que compartilhem umas com as outras suas criações, seus apetites, seus anseios, e com isso a gente gera muitas inovações. Então as plataformas são isso, são ambientes, são contextos que facilitam a propagação de ideias, que facilitam o diálogo, que facilitem essa liquidez de ideias, e com isso a gente tem pessoas que vão conseguir aproveitar essas oportunidades para criar coisas novas. Vale muito a pena ler o livro, porque o Steve Johnson ele tem uma preocupação em mostrar que as ideias elas não dependem de um gênio criativo, de você ser o maior dos gênios da sua área, mas de que uma ideia ela pode demorar muito tempo para surgir e demandar muita energia. Então você não vai ter o estalo da noite pro dia e ter a grande ideia. Existem essas pessoas, existem exceções, que ele fala que essas pessoas são exceções, elas não são a regra, e que ao longo da história a gente teve várias ideias que nasceram dessas fases, dessas adaptações, dessas modificações. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!